Você pode não acreditar, mas eu acredito. Quem crê? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Amém. Aleluia. Nós tivemos um tempo tão precioso aqui nessa manhã. Foi uma semana de muitos desafios. E quem disse que a vida não é momentos de desafio, não é? Quem não passa desafios? Desafios são bons. Os desafios mostram o quanto a gente está na pegada. Mas os desafios, se a gente não estiver pronto no meio desse desafio, o que acontece? A gente não passa, a gente não avança, a gente entrega as ferramentas, a gente desiste, a gente para. Os desafios vêm para a aprovação. Os desafios que Deus propõe sobre a sua vida é uma jornada. Ela deve ser analisada e valorizada e colocada como qualidade. E tem fases na sua vida que às vezes bate um momento de você falar: eu não aguento, não suporto, eu não quero, eu desisto. A gente não está preparado para o não. A gente não está preparado para o não deu certo. A gente não está preparado para um resultado clínico negativo de alguma coisa que você não esperava, uma saúde. A gente não está preparado para algumas respostas que vêm de uma forma negativa sobre a gente. A gente nunca está preparado para isso. E de verdade, de fato e de verdade, são desafios. São fases que eu e você passamos. Estamos, às vezes, dentro desse cenário agora. Quem sabe você chegou hoje, você está num desafio da sua vida. Você está num cenário que só Deus pode acessar. Mas, às vezes, falta dentro de você. Às vezes, não é um direcionamento de alguém. Você busca uma direção, busca o conselho de alguém. Você abre o teu coração. Você quer uma resposta. Você quer algo que realmente vai valorizar aquilo que você acredita e te direcionar para próximo passo, próxima fase. Mas nem sempre vem a boa resposta que você esperava. E tem coisas que você nem se abre, você não consegue, você armazena. E quando a gente armazena isso, a gente começa a trazer um certo dano para a gente, sabe? Quando a gente guarda. Porque eu e você não fomos feitos para estocar coisas que nos fazem mal. O diabo quer transformar eu e você num depósito de problema. O diabo quer transformar sua cabeça, sua cachola, sua cabecinha, o teu coração, em coisas de decepções. Ele quer jogar alguns entulhos que não são funcionais para você. Que são momentos que, em uma fase, você vai viver aquilo. Mas ela não pode permanecer dentro de você. Eu falo porque teve fases da minha vida que eu vi alguns entulhos. E eu deixei muito tempo. Você já viu entulho de obra? Enquanto você joga, ele é só entulho, mas depois que você deixa muito tempo, ele vira uma pedra. Ele cria força. E para tirar ele, você tem que pegar ferramentas, ajuda. E além de entulho, você tem que arrumar alguém para levar isso. Uma caçamba, um saco de entulho, não é assim? Mas às vezes a gente amontoa as coisas e a gente não quer resolver, não quer limpar. É uma fase que nos impede, porque a gente sai de um problema, mas a gente volta em coisas que a gente não resolveu. A gente quer pular fases. A gente não quer resolver fases que a gente está tendo dificuldade. Por falta de uma compreensão, por falta de uma orientação, por falta de uma vida de oração, por falta de entender quem Jesus é. E essa fase, de repente, você está nela. Tem coisas que se tornaram fortes. Tem coisas que bloquearam você. O post é muito interessante sobre passando de fase. Eu sou da época do Atari, do videogame. Quem era da época do Atari? Deixa eu ver a idade.
Tem crente que não levantou a mão, é mentiroso, viu? Tem cara de barba branca, sem cabelo, que não levantou a mão, não. Tá bom. A fase do gamer, né? Quem jogou já Enduro no Atari? Os meninos estão tudo boiando aqui, os jovens. Geração PlayStation, né? A época do Enduro, que era aquela de corrida, vai passando de fase, vai aumentando, vai acelerando, né? E tinha fase no Enduro, até no River Ride, né? Vou falar de jogos aí. Tem fase, vou colocar, de jogo, de videogame, que você fica tão irritado, mas tão irritado que você desliga. Eu era assim, eu ficava tão irritado quando era moleque, que eu falava assim, eu não consigo passar dessa fase. Às vezes eu contratava um amigo. Falava para ele assim, vamos em casa jogar videogame? E aí o cara passava da fase. E aí eu oferecia alguma coisa da casa da minha mãe, né? Ah, minha mãe vai fazer um negócio da hora pra gente comer. Lanchinho, né? E passar de fase não pode ser terceirizado. E a geração do PlayStation, colocaram uns controles de... Caramba, vocês estão muito futurístico, né? Colocou logo no PlayStation 5, né? É isso? Controle? Quero ver por do Atari aí. Um pino com um botão. Né? E hoje existe fases de videogame que requer muita atenção. Eu sempre gostei de ver meus filhos jogando. Pegando PlayStation 2, 3, e eles jogando fases. Eu vou chegar onde Deus está levando a gente, amém? E aí eles jogavam um jogo chamado God of War. Quem já ouviu falar desse jogo? Muito bom, né? Bem legal. Chegou uma época que eu via eles jogando, eu falei assim, agora eu vou zerar. Eu zerei todos, menos o último aí, né? Mas eu zerei. É legal demais, porque você vai vendo fase. Tem fase que você tem que parar, porque você gasta tanta vida. Você morre e volta, morre e volta. Eu nunca vi videogame ressuscitar gente, né, cara? Parece que o jogo é do Senhor, né? Para inspirar o povo. Falar assim, morreu, já aparece de novo vida, né? Assim. Volta, aí tem vezes que você tem que parar. E são fases que cada vez mais elas ficam mais difíceis. São fases que realmente requerem um pouco mais de atenção, como um jogo de futebol, como qualquer tipo de outras coisas que você requer um tempo para você parar e pensar em algo. Mas a empolgação faz a gente querer sempre avançar mais. E a pior coisa que existe é você tentar passar de um cenário e avançar num cenário no seu emocional ativo. Empolgado. Essa empolgação da carne faz com que a gente fique frustrado. Mas quando a gente tem a base da palavra, a gente entende qual é o tempo que eu vou passar essa fase. Então está na hora de eu e você hoje, em nome de Jesus, entender que já estamos pelos olhos espirituais numa nova fase da nossa vida. Aí eu pergunto essa noite para vocês, até para quem está assistindo hoje no YouTube, quem disse que vocês não vão conseguir vencer? Quem falou que você nunca vai ter uma casa própria? Quem disse para vocês, e sussurrou no ouvido de vocês, que vocês não têm um chamado? Quem foi que falou para vocês que, principalmente as mulheres, que nunca vai ser uma mãe ou vai casar? Qual foi a pessoa que falou para o jovem que não nasceu para dar certo? Não nasceu para ficar, né? Você nasceu para dar errado. Quem foi que falou isso? Quem disse que você não vai conseguir um grande emprego ou ter um grande negócio? Quem falou que a sua família não é uma bênção? Quem disse essas coisas para você? Você tem um nome dessas coisas, dessas pessoas que falaram? Alguém falou isso para você? Você entende que tudo isso que nós estamos armazenando, esses entulhos, não foi Deus que colocou para você? Deus nunca falou isso e na Bíblia não fala sobre isso. Essa fase que você está passando, essa fase que você está vivendo, quem sabe nessa noite é o momento de você ter uma reflexão dentro do teu interior, no teu coração, de se ver numa nova fase, numa nova passada de fase. Eu não sei qual é a fase que você está agora. A fase da dificuldade financeira, a fase da rejeição. São várias fases que a gente passa. E a Bíblia fala sobre alguns aspectos dessas fases. E eu passei por várias fases também. Não sou isento dessas fases. Eu passo por vários processos também. Mas de repente você está numa fase
que você não conseguiu se achar ainda. Você não entendeu ainda a proposta de Deus para a segunda fase. Ou você desistiu de passar de fase. Você achou que você não vai conseguir avançar. E aí vem um sentimento de rejeição. Um sentimento que você se isolou de tudo e de todos. Porque houve uma frustração no passado. Mas você não entendeu que aquela fase já foi, já era. E que você agora está com uma ferramenta tão poderosa que é o Evangelho de Deus, a palavra, Cristo. E você já consegue trabalhar porque você tem a habilidade agora sobre o controle. Porque nós somos o controle da nossa vida. Você entende isso? Como o controle no telão. Você percebe que se o controle ficar em cima de uma mesa de videogame, ou de computador, qualquer tipo de coisa, ou controle remoto de portão, ele não funciona por si só. Precisa de uma pessoa para atingir a meta, o objetivo, ou ter a atitude de apertar, ou mover, ou jogar. Precisa de uma pessoa para isso. Dá o videogame na mão de uma criança hoje pequena. Dá o celular para ela. Você sabe que tem crianças hoje que têm mais habilidade que o pai no celular. Sim ou não? Alguém ensinou elas? Elas aprenderam? Vendo sozinha. Agora, quando eu vejo a vida de uma pessoa cheia do poder da autoridade de Deus, me espelho em alguém, eu vejo o quanto ela faz, eu começo a copiar o que ela está fazendo. Automaticamente eu começo a entender que eu preciso pegar o controle dessa situação e começar a fazer as coisas acontecer. Deus começa a me dar habilidade para passar de fase. O que você e eu precisamos agora é entender que eu e você já estamos numa nova fase. A Bíblia fala algumas coisas e a história é muito interessante sobre 4 pontos de uma fase que impede você de avançar. Mas a boa notícia está chegando sobre a sua vida, porque Deus vai trazer novidade para você em nome de Jesus. Você crê nisso? E hoje na manhã, como nós estávamos falando, um mover tão sobrenatural, irmão. Uau! Deus não derramou uma porção, Ele despencou com a glória dEle. E se eu disser que essa unção está aqui ainda? E ela quer te pegar? Eita Deus! Então nós precisamos entender, para mim receber esse despencar da glória de Deus, eu preciso me identificar primeiro nessa situação. Se você deseja realmente passar de fase, se realmente você deseja viver uma nova história na sua vida, como o nome da nossa igreja, um novo tempo, é necessário que eu pegue o controle dessa situação. O problema é que nós entregamos o controle na mão do diabo. O diabo tem um controle de situações da sua vida que tem que mudar. Você crê nisso? Deus quer que você tome o controle da situação agora. Pega o videogame na mão de alguém que está passando de fase. Mãe, puxa o fio da tomada. Vai varrer o cantinho onde está a tomada do filho que está jogando no computador. Né? Cadê o William? Está aqui, ó. O William é casado agora. Mas quando ele era solteiro e morava em casa, com os 2 irmãos dele em casa, ele estava lá, principalmente casa é assim, é cheio de gambiarra, não é? É a régua de energia, Benjamim, 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 não é assim? É a torre de Babel de Benjamim, porque liga, tomada liga, net liga, tem casa assim, né? Micro-ondas, geladeira, filho, tem espaço na tomada, aí a mãe quer ligar o aspirador, não é? E aí estava tudo ligado, aí a pastora ou eu ia varrer e eles falavam assim, pelo amor de Deus, não bate, que tá devagar aí, não bate. Quando desligavam, meu Deus, eu perdi tudo. Era assim ou não era? Por isso que a nossa fase era boa, não era online. Você entende? Quando era online, caía, né? Sumia dos amigos. Estava jogando online, porque hoje é tudo online, né? Mas o diabo quer fazer, às vezes, a gente entender que isso aí é para nos parar, nos frear. Fazer você perder um sinal, para você perder de fase, para você desistir. E aí a Bíblia fala algo muito interessante. Não precisa abrir, eu vou só esboçar um pouco aqui para a gente passear. Sobre Mefibosete.
filho de Jonathan, né? E é importante a gente entender, porque passou 4 processos na vida dele. E o sentimento que ele tinha não foi de buscar uma posição, não foi de querer ser algo, porque ele foi alguém, filho de neto de rei. Ele não estava buscando um posicionamento, ele não estava buscando, reivindicando algo para ele. Ele não estava preocupado com isso. A maior falha é você não reivindicar daquilo que você tem direito. A maior falha é você deixar do jeito que está. De repente você está numa fase que você se acomodou com o cenário, com a situação, e você fala assim, deixa como está. Ei, olha para mim, para de se conformar com aquilo que Deus não falou para você parar. Para de se conformar com o pouco que você tem e começa a analisar Deus no tamanho da sua bênção. Para de diminuir o potencial de Deus sobre a sua vida. A gente é tão humilde, tão simples em pedir para Deus, que você diminui o potencial de Deus sobre a tua vida e você não consegue passar de fase. Não é por causa de diabo, às vezes é porque a gente se acomoda. Porque a fase é tão difícil, a gente se acha incapaz de estar numa nova fase, medo de se autodesafiar numa nova jornada, um novo relacionamento, e um novo chamado, e um novo ambiente profissional, numa nova história. Está na hora de você passar de fase. Pega o controle da mão do diabo, começa a analisar todo o cenário da sua vida e fala assim, eu já vou passar dessa fase, eu vou avançar, e a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, eu vou chegar no destino. Deus me colocou naquele lugar já, o meu nome já está lá, só preciso eu chegar lá. Você tem ideia que Deus já colocou o teu nome na nova fase? Você tem ideia que a sua família já está na nova fase? Você tem ideia que o seu aumento salarial já está na nova fase? É você que tem que desfrutar. Preciso ir até lá. O plano original de Deus foi criar um jardim, foi criar as plantas, os céus e a terra, e colocar 2 pessoas para administrar aquele lugar. O plano de Deus, primeiro, Ele cria um cenário de bênção, Ele cria um cenário de prosperidade, e insere você naquele lugar. Ei, meu irmão, eu quero te dizer algo, Deus está criando projetos, e Ele quer colocar pessoas lá. Você não entendeu? Deus está criando projetos, e quer colocar você lá. Mas não, pastor, bom do jeito que eu estou. Por que está na igreja? Deus não está aqui buscando pessoas conformadas. Paulo diz, não se conformeis com as coisas do mundo, mas renovai-os pela renovação da vossa mente. Mente renovada é mente de passar fases. Mente renovada é mente que já se vê numa nova história. Aleluia. 2 Samuel 9, verso 7. Eu vou ler para vocês. Não precisa colocar no telão. Fique atento no que eu vou ler aqui para vocês. Então Davi disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, o seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Primeira fase, que começa a trazer uma mudança no coração de uma pessoa, ou não. As propostas de Deus, quando chega sobre as nossas vidas, nem sempre vai mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque são propostas. Propostas podem arder um dia, propostas podem arder no teu espírito agora. Mas quando você acabar o culto, você vai para a sua casa e você vai continuar pensando nessas propostas, mas você ainda não chegou nela.
É uma fase que você tem que colocar a sua fé em prática. Você precisa ver que o cenário já está pronto para você. Davi chega para Mefibosete numa cidade, ele estava isolado, jogado, largado. Deus coloca no coração de Davi um homem que passou por uma rejeição pelos seus irmãos, um homem que derrubou um grande gigante, não acreditaram no potencial dele, um homem que se escondeu numa caverna, que ele estava abandonado, mas ele tinha dentro do coração dele o valor. Ele olhou o cenário da vida dele e falou assim: eu não quero o mesmo cenário para aquele homem que tentou contra a minha vida. Sabe o que é isso? É abrir mão das suas mágoas, das suas dores, dos seus traumas e valorizar. Meu irmão, tem pessoas que machucaram você, tem pessoas que massacraram você, mas mesmo assim o amor de Deus vai fazer com que você ajude elas. Aí, ele fala algo para Mefibosete muito forte, sobre restituição. Quem é que acredita que um dia chega um parente? Nós estávamos assistindo um filme esses dias, foi ontem, né? Sobre a herança lá, os herdeiros. Filme doido, né? Comédia meia louca. A gente só riu, mas ficamos assim, ó. Sabe aquele filme que você fala assim, nossa, muito legal, no final você fala... Sobre herança. O tio vai morrer. E aí tá todos os primos chegando, sobrinhos chegando. E aí fica naquela disputa, jogos para saber quem vai ficar com o quê. E o tio morre no meio do filme. Eles acham que o tio já estava morto, mas o tio estava vivo. Mas ninguém sabe quem matou o tio morreu. E fica aquela loucura de saber quem matou, quem morreu. E aparece personagem tudo doido. Tua vida às vezes é assim. Aparece vários personagens no meio da sua jornada. Você nem chamou, você nem pediu, você nem se abriu, mas começa a aparecer. E esses personagens começam agora a saquear os seus sonhos. Desanimar você. E às vezes você até se rende a eles. Você se associa a eles. E aí imagina, Mefibosete, vamos voltar para a palavra, Mefibosete recebe uma proposta agora de Davi. Davi chega lá, vem e fala assim, vou restituir todas as terras do seu avô, do teu pai. E aí ele olha para Davi, vou parafrasear, e você não tem nada. Estão comigo? Tem nada, e de repente vem uma proposta. Vai ter isso. Dentro de você, ou você vai dar o riso da incredulidade, ou você vai colocar um sentimento de autofragilidade. Eu não sou digno de ser, porque tem gente que fala ainda, não, Deus é tão misericordioso, eu não sou digno de estar sentado em cima de um púlpito. Quem disse, meu irmão, você é filho de Deus, cara. Não, eu sou digno de estar no ambiente profissional. Eu falo assim, cara, você aceitou Jesus, mano, você é digno de tudo. Você é filho do rei, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Mas eu aprendi isso. Sim, nós aprendemos isso no passado, mas é bíblico isso, João 1,12, depois lê aí. Põe para mim, João 1,12, por favor. Evangelho de João, fique atento aí, mídia. Travou aí? Quem disse que você é pecador? Quem disse que você é qualquer pessoa? Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade. Em outras traduções, pode estar escrito na sua Bíblia, versões como a atualizada, poder de se tornarem ou de ser chamados filhos. Filho tem o quê? Uma nova fase de herança para você. Aí Mefibosete está lá. Aí fala assim, Davi fala isso para ele, então no verso 8. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este, seu servo, para que o meu vou falar que nem ele falando, tá? Eu fiquei imaginando nessa passagem aqui, a gente orando com Deus. Tipo, presta atenção na oração e na fala aqui de Mefibosete e Luciano, tá? Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo? Para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu?
Oh, Pai da misericórdia, eu não sou digno disso. Deixa eu te falar algo. Tem que fazer valer a pena a jornada do Davi até aquela cidade para buscar Mefibosete. Tem que fazer valer o que Deus está falando para você hoje. A sua saída da sua casa para você receber essa palavra. Para se diminuir diante da fase nova que Deus está dando para a sua vida agora. Está na hora de você se levantar desse marasmo de tristeza. Está na hora de você levantar no meio desse ambiente de dor, dessa fragilidade de perda. Está na hora de Deus começar a restituir a tua vida e você pegar o controle da mão do diabo e falar assim: ei, eu sou filho de Deus, aonde quer que eu sente, eu vou sentar. Então, no verso 9, então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Quem foi Saul? O cara estava assim, ó, sangue nos olhos para matar Davi. Davi foi lá poupando. Davi foi obedecendo o projeto. Davi foi obedecendo o processo. Davi foi obedecendo a jornada. Quem espera e obedece o processo e a jornada, meu irmão, tem um espírito de caridade, é generoso, há unção, há poder, restitui sonhos, restitui herança na vida das pessoas. Tem pessoas na sua família que precisam restituir a herança de filho de Deus e depende de você. Como eu vou pregar o evangelho para uma pessoa da minha parentela se eu não externo quem eu sou em Cristo para ela? Quantos de vocês já passaram por um processo de rejeição, de abandono, de decepção? Os 4 pilares do inimigo de um herdeiro. Esses pilares vão ser derrubados hoje, aleluia. A fase da rejeição. Mefibosete se sentia rejeitado por estar num lugar. Davi se sentiu rejeitado por estar lá, no meio dos seus irmãos. Mas diferente de Mefibosete, Davi reagiu. Um grande cenário, numa situação de guerra, um grande gigante afronta o povo. E é interessante que a história, quando ele derruba o gigante, derruba Golias, perceba que o exército está afrontando e ninguém faz nada. Saul está na tenda de boa. E Davi chega. Os irmãos vão lá, traz uma rejeição para ele. Você parece um cachorro, você não sei o quê. O gigante fala isso para ele. Agora ele chega lá, os irmãos falam assim: o que você está fazendo aqui? Eu vim trazer comida para vocês, eu veio fazer caridade. Os irmãos rejeitam: você não tem que estar aqui, que não sei o quê, chama ele de menino. Mas escute, Samuel foi visitar uma casa e não chamou pessoas qualificadas, chamou pessoas com coração. Você pode ter vários certificados de teologia, você pode ter várias diplomacias, você pode ser algo muito grande, meu irmão, nessa terra, mas Deus vai valorizar como está o seu coração diante dele. E aí então, ele veio, o óleo é derramado sobre a cabeça dele, mas ele espera o tempo. Mas enquanto ele não é rei, enquanto você não está herdando algo, olha para o teu irmão e fala assim: enquanto não estiver herdando algo, vai passando de fase, vai derrubando gigantes da tua vida. Às vezes a gente quer o trono e a coroa, mas a gente não quer derrubar aquilo que afronta o nosso Deus, afronta os nossos sonhos, afronta o nosso casamento, afronta nossas finanças, afronta o nosso chamado. Está na hora de você passar de fase, derruba esse gigante da tua vida. Aí Mefibosete está lá, ouvindo Davi, trazendo uma realidade sobre a vida dele. Segunda fase do abandono, Mefibosete ficou abandonado lá. Quem sabe você está se sentindo abandonado. Estou abandonado aqui. A história fala que levaram ele lá, colocaram ele nessa cidade. Agora eu pergunto para você: quem te colocou na tua casa para você ficar lá esquecido? Me dá um nome. O problema do crente, o problema do ser humano, é que a gente coloca a culpa em alguém.
a gente procura alguém para culpar. Vamos dar um exemplo? Vai doer. Eita glória. A igreja nem me liga para saber como eu estou. Por que você não está na igreja? Deus não pediu para você ir para casa e ficar lá. Quem foi para a cidade do marasmo foi você, não foi a igreja. Ah, mas eu estou decepcionado com as igrejas que eu passei. Estou decepcionado com a família que eu passei. Estou decepcionado com o relacionamento. Então, você entendeu? Você está. Tem nome? Se não tem nome, para. Só que quem foi inserido por conta disso aí, quer passar de fase, o processo é outro. Porque Davi não foi lá buscar Mefibosete. Só que ele estava num lugar que ele perdeu a identidade dele. Ele estava esquecido, ele estava rejeitado, porque ele tinha um problema sobre as pernas. Ele estava num lugar realmente ruim, uma cidade onde só tinha isso. Porque se ele estivesse num lugar certo, num lugar bom, onde a sociedade passava, ele era rejeitado. Porque na cultura judaica naquela época, até nos evangelhos você vê que o leproso tinha uma região para ele ficar isolado. Se ele ficasse num ambiente onde as pessoas eram normais, ele era rejeitado e era excluído da sociedade. Mulher com fluxo de sangue, pessoas com deficiência eram isolados. E esse sentimento de rejeição bate. Mas você percebe algo, meu irmão, uau! Olha o que o Senhor falou no meu espírito. O Senhor olha os rejeitados. E Ele busca os rejeitados aonde está, para trazer para uma nova estação, uma nova fase. Jesus pega e pede para o cego sair daquela cidade. Pede para os discípulos, tira ele de lá, traz ele aqui, eu vou orar por ele. Toca 2 vezes sobre a vida dele. Para ele enxergar totalmente, Jesus fala algo para ele, não volte mais lá. Ei, tem fases na sua vida que você não pode voltar, você tem que avançar para frente. Mas o Senhor hoje vai buscar você na fase que você está. Ele vai dar potencial para a sua vida, habilidade para você. Ele vai te dar autoridade para pegar o controle da mão do diabo. E eu já vejo você na nova fase. Mas sai desse espírito de rejeição, pelo amor de Deus. Sai desse espírito de abandono, pelo amor de Deus. Sai da fase do esquecido. Ah, eu estou esquecido. Ei, deixa eu te falar, quem não pode ser esquecido é Jesus dentro de você. A gente está lá, sou rejeitado, sou abandonado, e eu estou esquecido. Ninguém manda um WhatsApp para mim, manda você, por irmão. Outra risadinha. Eita, que culto pesado. Estou nem aí. Não é pesado. É porque a palavra, quando vem confrontar a tua alma, dói. A gente só quer ouvir que é bom. Mas o que realmente é bom de verdade para a nossa alma, a gente não quer. É fácil estar num movimento de fogo. E se eu te falar que esse é um movimento de fogo para a tua vida, para viver uma nova fase? E a fase da identidade perdida. Porque ele fala algo aqui, no verso 8. Por que o Senhor tem olhado para um cão morto como eu? O cara foi filho do rei, do príncipe, né? Neto de rei. E se chama de cão? Por não ter nada. Não é porque você não tem nada na sua vida agora, nessa fase, que está com as suas dívidas, as contas, os boletos do Equador que está lá batendo no teu computador, o vermelhinho da conta bancária, que você vai perder a sua identidade, crente. Você vai perder quem você é em Deus por causa de cenários de conta atrasada. Meu nome está negativo. Ai, a minha fama no passado, foi no passado, já é outra fase. Eu era um cara que eu não tinha nome para nada. Eu era mais conhecido pela cobrança. Graças a Deus, alguém me lembrava de mim. Os crentes não me ligavam, mas os departamentos de cobrança, quando eu falava assim, é o Bradesco, eita glória. Lembrou de mim. Ai, que aleluia. Irmão, o meu score estava quase lá perto do inferno. Tão baixo que estava. É verdade. Deus não chegou a deixar chegar lá embaixo. Não, filho, peraí.
fase que a gente passou, não foi, amor? Jesus amado. Quando a gente achava pão duro em casa lá, eu falei, eita, que torrada santa. São fases que a gente começa a valorizar. Quando a gente se alegra nas pequenas fases, pequenos começos, o seu score espiritual começa a crescer primeiro. E aí essa fase que eu estava vivendo com a minha família, era difícil demais, cara. Eu falo, meu Deus, que coisa horrível. Mas eu não poderia perder a minha identidade. E Deus foi aumentando, fazendo as coisas acontecerem sobre a minha vida. Verso 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul, a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Verso 10. E você, os seus filhos, os seus servos, cultivarão a terra para ele e colherão os frutos. Davi fala agora com o servo, o Ziba, da época de Saul, e fala assim, ó: Mefibosete, vai vir aqui, vou dar tudo para ele, e vocês vão trabalhar para a família dele. Seu servo, sua família, tudo quanto é tipo de fruto vai dar para ele. Resgatando identidade. Ouvir uma nova fase é muito difícil. Entender que Deus está te colocando numa jornada nova é muito difícil, ninguém vai acreditar. O improvável sendo abençoado. Você é um improvável. Tua família não vai entender a loucura que vai acontecer sobre a tua vida, não. Pessoas que te rejeitaram vão ver você sentando na mesa do rei. E olha isso, cara. O Senhor está chamando pessoas para se servir daqui neste lugar. A Bíblia diz ainda: e eles colherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Aí já mostra o número de pessoas que ia servir Mefibosete e a casa dele, a família dele. Davi fala algo muito específico e muito poderoso sobre sentar na mesa. Você não acredita mais que tem uma mesa, um lugar para você na mesa. Identidade. Você precisa resgatar a sua identidade essa noite. Você trabalhando. A fase da rejeição na sua vida. Ninguém está te rejeitando. Já passou, já era. Olha o teu irmão e fala assim: para desse sentimento de rejeição. Mas ministra como crente na vida dele. Fala assim, ó, para com esse sentimento de rejeição. Fala para ele, seja crente. Agora fala para ele, para com esse sentimento de abandono. Para de esse sentimento de ser esquecido. Para com esse sentimento de identidade perdida. Senta na mesa. A maior alegria é você sentar numa mesa onde você é aceito. Quem é que gosta de ir num lugar e ser maltratado num restaurante? Ninguém, né? Já entrou no restaurante e o cara nem olhou para você? Imagina quando você tem um carro bem simplesinho. Passei isso com a pastora. A gente tinha um Palio, 4 portas. Meus cunhados sempre tiveram carrão da hora, né? E aí a gente ia todo mundo para algum lugar, ou a gente ia no shopping, aí tinha os valet, né? Festa de aniversário, principalmente. Para casamento. Gente tudo trajado. Parava o carro, todo mundo manobrava o carro, o cara olhava para mim, pode pôr naquela vaga ali, ó. É horrível, né, irmão? Aí quase falava assim, mano, meu carro tá tão cheiroso, velho. Tá limpinho. Eu ia com prazer, falei assim, não vai tocar no meu carro também. Eu trabalhei de manobrista nas épocas das macas magras. E era na Gabriel Monteiro da Silva, uma rua lá, ia falar igreja. Era uma avenida, uma rua que só vendia coisas de classe, né? Coisas
refinadas, cortinas. Aí tinha uma loja de cortina de controle remoto, mano. Eu ficava lá assim, olhando as vendedoras, apertando o botão, eu falei, eita, que cortina de preguiçoso. Fechando assim. Aí vinha os ricos, né? Meu irmão dirigia cada carro lá, manobrando Jaguar, Porsche, dirigia vários carros. E era legal que os caras lá falavam assim, quando tiver um cara soberbo, dá uma volta no quarteirão com o carro. E eu, crente, pastor, né? Eu falei, não, nunca vou fazer isso. Ó a piscadinha pra você, ó. Aí, cara, se liga. Chegou um cara com, na época, aquele Toyota Camry, né? Volante de madeira. Para mim era novidade, né? Carro automático, bonito. O cara chegou, parou o carro e ele parou bem nas 3 faixas das vagas, assim. E eu tinha que pegar, com licença, né? Abrir a porta para a esposa dele. Se estivesse chovendo, pegar o guarda-chuva, né? Levar lá para dentro e tal. Aí eu fui lá, super educado com ele, arrumado, engomado. E aí eu cheguei para ele e falei assim, oi, senhor, bom dia. Se o senhor quiser deixar a chave comigo aqui, eu vou manobrar o seu carro. Ele, o meu carro? Você quer tocar no meu carro? Tô a chave do meu carro, toque. Agora eu vou tocar mesmo. Aí tinha um manobrista que era o Pedro, era um amigo nosso, e a história é muito legal, cara. O Pedro era manobrista de uma agência de publicidade que ficava do outro lado da rua. E um dia, depois que eu saí desse lugar que eu trabalhava, de manobrista, eu fui empregado pela agência de publicidade, trabalhando na RH dela. Olha que legal. Graças a esse manobrista. Aí eu saí e eu fiquei assim. Aí o Pedro... Era um senhor já. Aí ele, Lu! Aí eu, que zoou? Aí eu falei, não, tá de boa. Dá a volta. Falei, não posso, Senhor, mas estou com muita vontade. Senhor, o que eu faço agora? O velho Luciano ou o pastor? O velho Luciano. Peguei o carro, dei a volta e a rua estava livre. Eu falei, eita, carro bonito. Liguei o ar mais forte para ver se gelava mesmo. O cara entrou, acho que com blusa no carro, porque eu deixei o ar-condicionado dele no toque lá. Aí, beleza. Desci, entreguei o carro dele. O carro estava cheirando, meu irmão. Sabe quando cheira realmente que o motor aqueceu? Sabe quando o motor está bem quente mesmo? O cara chegou, olhou. Obrigado. Quase eu falei para ele assim, teu carro é da hora, velho. Nem sei o que está falando aí. Então, tem coisas na nossa vida identidade, voltar. Voltou. A identidade. E aí a gente tinha esse sentimento aí, a pastora. Rejeição. Que diferença, cara, porque eu estava com um Palio. Mas eu fazia questão de parar o carro na vaga que estava lá. Eu parava do lado das Mercedes, eu parava do lado do Volvo. O Palio estava lá. E aí a gente falava assim, poxa vida, o pessoal não está nem aí, né, com o carro, não quer pegar no carro. E a gente falava assim, Deus vai dar um carro melhor para a gente. Só que eu entendi que o lance não é o carro. Para a sociedade é o carro. Porque a maior riqueza está no nosso espírito. Essas pessoas podem ter um grande carro, mas eu sou rico na presença do Senhor. Eu posso ter dirigido um Camry na rua de trás da Gabriel Monteiro, mas eu acelero hoje com a palavra de Deus. A história fala que agora Mefibosete está no lugar onde deveria estar e nunca ter saído. Tem fase na sua vida, meu irmão, que você precisa resgatar os valores, a sua identidade, para estar numa nova fase. Sabe? Agora ele está vivendo uma nova jornada na vida dele. A Bíblia fala que ele desfruta de tudo que Davi oferece. Essa fase passa. A sua fase vai passar. E o sentido de ser servido vai mudar. Porque Mefibosete, ele começou a ser servido pelo povo do avô dele, mas Davi estava direcionando. Preste atenção.
Diferente da época que o pai e o avô eram vivos. Tem coisa na nossa vida que não vai ser igual lá de trás. Vai ser melhor. A nova fase, o serviço vai ser diferente. Deixa eu te dizer e colocar algo no teu espírito. Experimenta a nova fase que o estilo do serviço será diferente para a tua vida. O trato será diferente. Você vai entrar num restaurante, não importa como vai ser tratado, mas não importa o quanto você vai desfrutar daquele prato, aleluia. Qualquer lugar que eu sento hoje, irmão, qualquer mesa, eu me sinto filho. Qualquer tipo de prato que oferecer para mim comer hoje, se seja um prato com ovo, eu entendo que é uma melhor fase da minha vida e já me vejo comendo outra coisa. Um dia nós estávamos de Palio, hoje a gente tem um carrinho melhor e já vejo outro carro na minha vida. Isso não é soberbo, irmão, presta atenção. Se lá atrás Salomão pediu sabedoria, Deus deu tantas coisas para ele construir um templo. Deus não falou assim, ó, vai lá catando o resto de madeira. Não é assim que a gente faz? Vai catando o resto de coisas para fazer o negócio funcionar, porque eu não tenho dinheiro. Não, você não tem é fé. Fé, meu irmão, é chamar a existência daquilo que Deus proporcionou para você como direito. O problema é que a nossa simplicidade e humildade é se contentar com o pouco que a gente tem. Por isso que a gente não passa de fase. Passar de fase é entender que mesmo onde a gente está, a palavra vai resgatar. Eu levo a palavra dessa noite, meu irmão, como Davi, é a palavra. A palavra está entrando na sua cidade, na sua casa, no seu coração, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Está resgatando os valores, tirando do lugar onde você não deveria estar e colocando você numa nova história, na mesa, dizendo, os frutos colhidos vão chegar para a sua família. Eu vou dar tudo de melhor, a herança é sua. Fique de pé, por favor. Tem fases na nossa vida que elas às vezes nem vão mudar. É o sentimento que a gente tem de falta de controle da situação. Parece que nos falta força, criatividade, nos falta ânimo. Quantos de vocês já acordaram e disseram assim, meu Deus, essa segunda-feira amanhã já? Quantos de vocês? Na minha época, quando tocava a musiquinha do final do show de calouros, meu Deus, tinha que ir para a escola de manhã. Quantos sentiram já isso aí? Final da música do show de calouros já começava assim, a mãe já falava assim, vai para a cama, a mãe tem que acordar cedo, né? Acabou o final de semana. E aí não podemos olhar o dia seguinte como um inimigo na nossa vida. Não podemos olhar a situação que temos que resolver como um grande gigante. Davi não olhou o tamanho dele, Davi olhou ele já caído. Deixa eu te dizer algo, seja criativo em derrubar gigantes na sua vida. Tivemos uma série de derrubando gigantes aqui. Quantos de vocês derrubaram gigantes aqui? Levante a mão. Seja o maior especialista em derrubar gigantes. Tem ferramenta que você vai tentar colocar para derrubar esse gigante, mas não vai servir para você. Saul tentou dar uma armadura para Davi, mas ele não conseguia nem andar. E zombou. Tem pessoas que vão oferecer ferramentas para zoar você. Está na hora de você mostrar a sua habilidade, não a ferramenta. Apresente diante do diabo o teu coração, a sua autoridade, o seu poder, e não as suas ferramentas. As ferramentas, Deus vai colocar unção sobre a sua mão, para que ela tenha poder e autoridade. Quem crê nisso? Então você tem o poder da oração. Você é um improvável. Para as pessoas você é um improvável, mas você é o melhor de Deus. Eu já me vejo passando de fase. Quantos creem nisso? Quantos creem que já passou de fase ou está passando de fase essa noite? Oh, rabaxerere, feche seus olhos. Eu declaro, Pai, sobre esta casa, a assunção fresca sobre este lugar, poder e autoridade sobre cada um que está aqui.
Declaro, Pai, o avanço da Tua palavra, a aceleração, Senhor, de novos projetos sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Como é bom, Pai. Roshi Kalamaya, Chulei, Rusanara, Sulamaya. O sentimento de identidade Mefibosete vai ser arrancado hoje. O sentimento, Pai, de achar que não tem direitos. O Senhor já está fazendo eles passarem de fase. Diferente, Pai, de muitos heróis da fé. Cenários, Pai, que passaram, o Senhor mostrou. São fases que vão ser mudadas hoje. E a dificuldade, ela vem com o grau da mudança da fase. Mas a gente vai continuar passando elas. E eu quero orar e profetizar sobre a vida de casais aqui, jovens. Cada um que está aqui, os visitantes dessa casa. Que há uma nova fase para eles. Uma nova fase, uma fase de alegria, uma fase de herança. Uma fase de desfrutar o teu melhor, uma fase da cura. A fase já está disponível, o nome deles já está na nova fase. Uau!